Olá, tudo bem? Começando mais um podcast Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre perspectiva do mercado imobiliário aí para o ano de 2026. E eu trouxe aqui um amigo, um irmão, um parceiro de negócios, né? Que é um cara que caminha aí pelo mercado, tem construtora, tem imobiliária, é corretor de imóveis raiz que a gente fala, né? Que ainda sai de trás do celular e vai atrás do cliente. Meu amigo Irã, tudo Opa, bem? ô Gabriel, obrigado, tá? Uhum. Em primeiro lugar, agradecer, né, a confiança, né, nos convidar a estar aqui contigo, né? Antes de relação comercial, somos amigos, né? Uhum. Isso é muito importante. Obrigado, tá? E vamos para esse bate-papo, né? Sim, Estamos aqui para, não só para passar informação, mas para captar informação também. sim, com certeza. E você nessas andanças aí de mercado imobiliário, você também teve correspondente bancário, né? Bancário. Você foi que nem eu entrei nessa de correspondente bancário também. Você entrou, né? Você teve. Na verdade, né, tu conhece essa parte da minha história, né? Eu não sei dizer exatamente se eu fui o primeiro correspondente caixa aqui do estado, mas eu fui um dos primeiros, né? Porque eu já era despachante de imobiliário, né? Cuidava de papelada com caixa econômica já bem antes de existir o caixa aqui, né? Uhum. Fiquei um tempo atuando, depois passei essa empresa para minha esposa, né? Ela ainda tem lá em ela tem Jaraguá, lá em né? Jaraguá do Sul, né? Um dos principais correspondentes caixa aqui da região é a empresa da minha esposa, ela Qual tem que é uma o nome sócia, lá? Investe Caixa Aqui, Investe Caixa. em Jaraguá do Sul, né? Que as sócias é a Patrícia, minha esposa, e a Alessandra, né? Elas que tocam essa empresa com bastante maestria, são muito boas no que fazem, né? Eu já me desvinculei, né, das atividades já lá em 2012, né? E depois com outros sócios, a gente abriu uma imobiliária em Jaraguá do Sul, ficamos um período ali. Depois, como você sabe, tive aquele convite do prefeito Lauro Freire, né, finado Lauro Freire, né, um grande amigo que nos deixou, né, e trabalhei então 4 anos ali como secretário de planejamento urbano de Guaramirim, a convite do Lauro, e ali daí eu deixei um pouco as atividades imobiliárias, né? Meus sócios ficaram tocando a imobiliária ali em Jaraguá do Sul, e como eu já residia em Guaramirim, trabalhei lá como secretário de planejamento urbano. Foi uma experiência muito bacana, por 4 anos, né? E depois a gente voltou para o mercado imobiliário, já não era mais sócio daquela imobiliária lá em Jaraguá, né? A gente vendeu a nossa parte, a esposa continua com o caixa aqui até hoje, né? Lá em Jaraguá, ela é a sócia dela. Quando eu saio da prefeitura, retomo a atividade imobiliária, eu criei-se uma empresa com sócio, né? O Rafael, meu sócio, Rafael Otto, e onde a gente começou a atuar com intermediações ali em Guaramirim, mas pela atividade da construtora também, a gente começou a atuar na região, Xereder, Jaraguá do Sul, Litoral, né, Barra Velha, depois Pissarras, e estamos aí na região, né, com empreendimentos imobiliários, né, imóvel na planta, imóvel, assim, um padrão bem bacana, mas na intermediação também, eu foco muito também na intermediação corporativa, né? A gente faz parcerias aí com empresas, principalmente loteadoras, né? E temos desenvolvido alguns projetos aí na região, como você bem sabe, né? Sim, com certeza. Não, e assim, muito legal os projetos que a Otto está fazendo, né? Você sabe que eu sou um apaixonado aí, né? Sou suspeito para Aquele falar, empreendimento ali de Barra Velha, eu namoro ele, né? Tá muito bonito. Muito legal assim, e muito legal o padrão construtivo que vem vindo, né? Sim, Assim, sim. eu acho que esse é o grande diferencial da construtora nessa caminhada, né? Uma coisa que o Rafael, meu sócio, né? Mandar um abraço para ele, né? Sim. Que, a gente meio que se divide nas agendas aí. Eu tenho aprendido muito com ele nessa questão do alto padrão, porque eu, até pelo meu histórico lá de trás, mas era correspondente caixa aqui, e também construía tal, a gente era muito focado no Minha Casa Minha Vida, né? Com a Otto que eu começo a entender um pouco mais do alto padrão, né? E o Rafael sempre preza o seguinte, alinhar o alto padrão com uma boa localização. E quando se fala de litoral, um terreno frente-mar, não tem outro projeto a não ser um projeto de alto padrão, né? Então, assim, você alinha localização, alinha projeto, alinha o padrão,
Então, daí, automaticamente, né, vai ser consequência, o mercado vai absorver de uma forma natural. Então, a gente está com um projeto já um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de obra já, estamos indo agora para a 8ª laje, num projeto de 26 lajes, e com mais de 60% vendido, né? Então a gente vê na prática aquilo que é planejado, quando é planejado de forma bem feita, então na prática o sucesso é consequência. Uhum. Não, com certeza, com certeza. E o que você está enxergando do mercado assim de praia, né? Hoje vocês estão ali atuando em Barra Velha, Pissarras. Como é que você está vendo esse mercado aí? Então, Gabriel, assim, ó, o mercado do litoral ele é muito diferente, por exemplo, do mercado das cidades de interior, né? O mercado, por exemplo, a sede da incorporadora e da imobiliária fica em Guaramirim, mas a gente atua em toda a região, né? A gente percebe, assim, empreendimentos que a gente empreende ali como Jaraguá, Xereda e Guaramirim, vai vender para o mercado local, pessoas que moram ali, trabalham ali, né? Investidores também que investem para locação, para revenda. É mais difícil a situação de vender para pessoas que moram fora, né? Ou moram em cidades longe, em outros estados, até fora do país. O litoral já você atende esse público, né? Então o público é o mundo. Eu digo que nem é o Brasil, né? Porque vende clientes dos Estados Unidos, da Europa, de países árabes, né? Então tem essa vantagem, o público é maior, só que também a concorrência é muito maior, muito mais construtoras atuando no litoral. E o mercado, a gente percebe assim, ele é muito de fases altos e baixos, né? Então o bom que no Brasil tudo é demorado, né? Tu vai licenciar um projeto, né? Tô falando bom porque eu tenho que buscar alguma coisa positiva de algo negativa, porque essa fama que o Brasil tem, que tudo se demora, né? De aprovar um projeto, licenciar um empreendimento, seja loteamento, ou seja um prédio, essa demora toda, ela é negativa, mas por um outro lado, faz com que o empreendedor consiga planejar bem como ele vai atuar no mercado, né? Porque tem muita opção, né? E os investidores, eles analisa as opções que tem, mas muitas vezes esses investidores, eles vêm há tempo investindo no mercado e eles também acabam, não vou dizer a palavra concorrente, mas eles querem realizar o que eles investiram há 2, 3, 4 anos atrás, ou seja, quer o imóvel na planta que ele comprou que agora está pronto. Ele quer vender esse imóvel, né? Alguns colocam para locação, legal, né? Daí ele continua adquirindo porque ele está criando uma carteira de locação. Outros não, outros querem aproveitar a valorização e realizar. Só que a gente está numa fase que tem muito a se realizar no nosso litoral, né? Então tem que ter um pouco de paciência, que vai realizar sim, porque o mercado é muito grande, né? O país Brasil é muito grande. Então, esses investidores realizando, eles voltam a estar investindo na planta com outras construtoras. Daí, os corretores, por sua vez, não podem ficar ali dependendo só daquele investidor local, que é aquele que compra, que quer revender, ele tem que ir atrás, né? Tem que, como tu falou no início, né? Sair um pouco de ficar só ali atrás do computador, do celular, e ir atrás do cliente. Muitas vezes esse atrás não é só pegar o telefone e ligar para imobiliárias, parceiros em outras cidades. É literalmente pegar o carro e cair na estrada, né? Como no passado eu e meu sócio a gente foi visitar em investidores lá no Luiz Eduardo Magalhães, né? Que é uma região com o agro bem pujante, né? Que é algodão, acho que é o algodão, soja, né? Outros corretores vão para o interior do Mato Grosso do Sul, região de Sinop, Sorriso, né? Rondonópolis, né? Até mesmo o Oeste Catarinense, né? O Oeste Catarinense, ano passado, eu fui visitar uma cidade ali, Campos Novos, eu fiquei muito admirado com o que eu vi lá, né? Chapecó é uma região muito forte, né? Interior do Paraná, a região de Cascavel, Londrina. Então, a gente conversa com os corretores os mais antigos, eles entendem, né, que se eu não me mexer, a coisa não vai acontecer, né? Nada contra também quem trabalha com redes sociais, né, Instagram, TikTok, até porque a gente sabe que é um caminho sem volta, né, usar as mídias para fazer venda. Mas eu penso que é uma somatória, né? Eu tenho que estar antenado com a tecnologia, com a mídia, mas também nunca deixar da aproximação, os antigos falam, né, o tete a tete, né? Eu acho que isso ainda pesa bastante. Óbvio,
tanto na relação construtora com as imobiliárias, relação de construtoras com investidores, relação cliente final, né, que é menor, porque normalmente é o intermediador que tem essa relação, mas isso aí é constante, eu vejo dessa forma, e vejo que o mercado, ele é muito grande, é muito dinâmico, porém, assim, a gente está numa fase que tem que ter um pouco de paciência, de esperar o investidor realizar o que ele tem para realizar, para estar voltando a investir, mas vai acontecer. Sim. É um olhar muito legal e eu sinto isso do mercado, assim, final do ano passado, eu já escutava, eu ando muito pela praia, né, e eu já escutava os corretores falando assim para mim, Gabriel, eu estou vendendo muito mais imóvel pronto. E daí, porra, bate muito isso que você está falando, né? Porque você tem um bolsão de mercado de pronto. Sim. E eu acompanho muito construtor, eu estou vendo que tem o produto de pronto, ele está ali no mercado quente, né? E aí acontece isso, que às vezes o investidor ele está querendo realizar, né? Porque ele comprou e agora ele quer. E outra coisa que eu achei estranho, me ligou essa semana um corretor grande de Itapema. E ele falou que a temporada para ele foi 70% menor do que o ano passado. Daí o que acontece? Isso acontece que o balcão do prontos fica mais forte, porque como o cara não conseguiu ganhar dinheiro de aluguel, ele quer ir para venda, né? Para realizar. Mas eu entendo que é temporário, isso que você falou. Sazonal. Ele sempre foi o mercado ele funciona assim, até porque daqui a pouco o estoque de prontos vai baixar bastante, e aí nós temos que voltar para a história do... E outra coisa, a grande vantagem, a diferença do investimento para o pronto, que o pronto, a maioria das vezes, a pessoa que compra, a pessoa que investe, ela vai entrar numa linha de financiamento, né? E daí a gente tem os juros do financiamento, e o cara que investimento, na maioria das vezes, o parcelamento é direto com a consultora. Sim. E aí o fluxo é muito melhor, muito né? melhor. O cara não tem que injetar tanto dinheiro para comprar um imóvel, mais flexível, né? Não fica então, eu sempre falo, né? Para quem quer ver o dinheiro crescer, a planta não tem. Com certeza. Não tem. Com certeza. Por melhor que você compre um imóvel pronto, a planta ainda vai ser melhor. Com certeza. Assim, a gente ainda escuta muito, apesar que a gente sabe que a Selic já está no teto, né? Essa semana o Copom manteve ela em 15%, mas já sinaliza que em março deve reduzir alguma coisa. A gente ainda não faz ideia do quanto, mas alguma coisa deverá reduzir. Mas a gente já sabe que já está no teto, né? Sim. A gente já escuta isso. Né? Até eu tive contigo em Jaraguá, num evento lá com corretores, e o palestrante até falou sobre isso, né? Sim. Que a Selic está chegando no teto, então daqui a pouco começa a baixar, que é um ótimo argumento para a gente usar com os investidores, né? Que o investidor fica muito assim, pô, deixa o meu dinheiro lá aplicado, rendendo, sem eu ter que me preocupar se a obra vai atrasar ou não, se a construtora vai entregar ou não, né? É óbvio que daí é um outro assunto, né? Mas o fato de que a gente acompanha essa questão da taxa de juros no Brasil, né, nós corretores, né, mais antigos, né, a gente nunca viu uma Selic estar no estágio como está hoje, né, e nos últimos 20 anos, é claro, né, então a gente sabe que ela está no teto, vai começar a baixar, mas mesmo que ela viesse com essa taxa alta há mais tempo, a gente percebe que o mercado imobiliário, ou o produto imobiliário, o imóvel em si, ele é uma moeda segura, né? É uma moeda contra a inflação, é uma moeda que ela te dá a renda da locação, da valorização, né? E agora, sem querer, não vou citar nome, mas agora a gente está acompanhando um escândalo nacional de um problema de banco, né? A insolvência de um banco. Então, se o investidor tem essa de questionar, mas a construtora, imóvel na planta, não é tão seguro, mas a gente, se for analisar seguro por seguro, até banco, né, não dá para dizer que é 100% seguro, porque a gente está acabando de ver em rede nacional o que está acontecendo. Sim. Então, assim, o investidor analisa a construtora que vai investir. Sim. Da mesma forma que tu vai analisar o banco que vai investir, analisa a construtora que vai investir e invista, porque tu vai ter um produto, além de seguro, é um produto que sempre vence a inflação, né? Que vai chegar um momento que a taxa Selic vai começar a baixar, mas o teu imóvel, a valorização dele não vai baixar. É um cálculo que eu sempre faço com o cliente, né? Quando a gente vai discutir história de juros, né? Eu falo pro cara, tem que calcular a desvalorização do dinheiro.
Porque ninguém faz esse cálculo. Ah, não, o juros está me dando tanto. Tá, mas quanto que desvalorizou o dinheiro durante esse período? Mais inflação. É desvalorização, inflação, diminui dos juros. Na maioria das vezes, às vezes dá até negativo. Hoje, nós estamos com um índice baixo. Eu já fiz esse cálculo, o índice ele é muito baixo. Então, o cara, ele tem uma perspectiva de ganho que não é real. Agora, o imóvel não tem erro. É verdade. O imóvel ele vai valorizar. Ele é um caminho sem volta, né? E a gente, assim, ó, tem um fenômeno que eu acredito que irá acontecer nesse ano. Assim, a gente conversa com as pessoas, né, com corretores, construtores, loteadores, né, agentes do mercado em geral. Tem aquela preocupação. 2026, ano de eleições, ano de Copa do Mundo, o Brasil para, não sei o quê. Só que eu sou um eterno otimista, sabe? Porque, como eu te falei, né? A gente que, né, na nossa infância, a gente lembra que nossos pais conseguiram vencer a inflação do Sarney. De 200%. Então nada assusta, né? Nada assusta. Então eu sou um eterno otimista. Eu creio que dias melhores virão. Independente até do fator político, porque o Brasil é um país muito grande, um país muito forte, né? E, apesar dos problemas que a gente tem hoje, né? Mas é um país com uma economia muito Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: o Brasil, ele está fadado ao sucesso. Por mais incompetente que seja a gestão, mesmo assim a gente vai ter sucesso. Eu vejo da mesma forma. Não, o que eu ia comentar é o seguinte: a gente percebe, né, por exemplo, eu falei antes que o mercado do litoral é diferente do mercado das cidades do interior, né? Sim. Cidades do interior. O que a gente que está há tempo no mercado, tu lembra que lá nos anos 2000, né, quando nasceu o Caixa aqui, mas já um pouco antes, né? Você está a Caixa Econômica, que é o banco principal, né, que financia o mercado imobiliário. A gente lembra que a pessoa financiava, né, ia no correspondente ou ia na Caixa, né, financiava, por exemplo, a aquisição de terreno e construção, financiava 100%. Né, tu lembra disso? Compra de terreno e construção, imóvel na planta, se não me engano, 90%, né, era imóvel usado, financiava 80%, tal. Os imóveis eram mais baratos também, se for comparar a relação do imóvel com o valor do salário mínimo, né, com 25 salários mínimos se comprava um terreno, né, nos municípios como Jaraguá, Guaramirim, né? Sabe que hoje, mesmo em bairros retirados, né, pelo menos aí 150 salários mínimos para poder comprar um terreno. Mas naquela fase, naquela época, a dinâmica, né, a velocidade de venda era maior por causa dessas facilidades que tinha de crédito. Com o passar do tempo, principalmente ali no segundo mandato Dilma, a gente lembra que deu uma restringida no crédito, parou o mercado, e meio que para geral. Daí passou-se alguns anos, o mercado melhorou. A gente lembra que pós-pandemia o mercado, né, estourou no bom sentido, né? O mercado se vendeu como nunca antes tinha vendido. Só que a gente percebe que dos 3 anos para cá, o mercado deu uma travada, digamos assim, porque também o crédito deu uma restringida. E quando restringe um crédito, acho que é um efeito cascata, né? Porque às vezes o cara quer comprar imóvel na praia, só que ele quer vender um segundo imóvel que ele tem em Jaraguá, Joinville, Blumenau, ele quer vender esse imóvel para ter uma grana e comprar na praia. Eu não estou nem falando do investidor, estou falando daquele cara que quer ter um imóvel de praia. Sim. E na hora que ele vai vender esse imóvel, daí ele fala com os corretores locais, a Caixa financia no máximo 70% do imóvel usado, se for na tabela saque, ou 50% na tabela price, e esse imóvel ele não consegue vender. Ele não consegue reinvestir esse dinheiro, seja para comprar na praia, ou até mesmo comprar uma casa de campo, um sítio, né? Que sempre a pessoa, quando chega um estágio da vida, ele tem esse sonho, né? De ter uma casa na praia ou uma casa de campo. Isso já vinha há tempo, assim, com essa restrição de venda de imóvel usado nas cidades mais de interior. E o que a gente percebe nesse ano? A Caixa está melhorando as linhas de crédito para esse tipo de imóvel. É óbvio que, né, a gente tem que ver o que vai acontecer nesse ano ainda. Mas eu tenho essa esperança que destravando o mercado nas cidades mais de interior, né? Quando falo de interior, porque didaticamente são do interior, né? Apesar de estar tão próximo aqui do litoral, né? Destravando essas vendas, o pessoal começando a colocar esse dinheiro no bolso, são pessoas que não têm muito essa preocupação de se pensar em Selic, pensar B3, não, eles vão pegar esse dinheiro, vão realizar o sonho, que é comprar móvel na praia ou uma casa de campo, um sítio. Então, eu creio que isso ajuda começar a
destravar o que a gente acabou de falar desse estoque de investidores no litoral que está lá, que eles querem realizar esse investimento, e começando a destravar isso aí, eles voltam a começar a investir na planta. Né? E eu vejo que isso sempre foi assim, é cíclico. Então, eu creio que com essa melhora desse panorama financeiro, que vou citar a Caixa Econômica novamente, mas vamos dizer aí todo o sistema financeiro de habitação, o sistema financeiro imobiliário também, a gente acredita que destravando essas vendas, esse pessoal começa a investir no litoral, começa a investir em outros sonhos, né? E começa aquela situação cíclica, ou sazonal, começa a melhorar para nós construtores, né? Por isso é importante ter bons projetos, porque sai na frente quem tem bons projetos. Eu tenho um bom projeto bem posicionado, começa a destravar o estoque, começa a destravar, o cara quer vender a casa dele lá nas cidades onde eles moram, daí vão começar a comprar novamente na planta, vão começar a olhar o que tem na vitrine, vão começar a olhar os projetos. Então, quem tem o melhor projeto, bem localizado, negociação facilitada, sai na frente. Eu vejo dessa forma, entendeu, Gabriel? Não, eu também, eu vou te falar que assim, ano de eleição, o meu pai ele fala um negócio que para mim é o ano do sonho. Sim. E é um ano que entra muito dinheiro no mercado, né? Tanto o ano de eleição quanto o ano de Copa, Copa do Mundo, né? Porque as pessoas vão investir no seu negócio por conta da Copa, né? Vão fomentar por conta, e a eleição em si ela movimenta, né? O cara da gráfica vai ganhar mais, o cara da publicidade ganha mais, vai ter gente trabalhando em campanha. Então, a gente vai ter muito dinheiro esse ano de 2026 no mercado. Eu acho que ele é um ano muito bom. E as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão investir em imóvel. Ele é automático, porque as pessoas sabem que é uma garantia real, né? O ano 2027, para mim, é uma incógnita. Eu não sei. Independente do governo que ganhar, tá? Sim, sim. Eu não sei o que vai ser 2027. 2026, eu vou te dizer que eu acho que vai ser um ano bom, né? E eu falo para as pessoas, quer garantir, compra imóvel, né? A gente está vindo num processo de reforma tributária, né? Eu estou vendo, Irã, não sei se está acontecendo contigo, comigo está vindo muita gente querer comprar em dinheiro. E as pessoas querem receber em dinheiro, porque as pessoas estão começando a ficar com medo de deixar dinheiro no banco. Olha, eu vou te falar que fazia muito tempo que eu não via isso. E eu já estou vendo esse tipo de operação voltar a acontecer. Então, quer dizer, as pessoas estão voltando ao que era antigamente. Sim. Ou eu guardo dinheiro em casa, ou eu guardo dinheiro comprando imóvel. Né? Mas daí entra aquela preocupação, né? Guardar o dinheiro em casa. Apesar, né, o plano real ali dos anos 90 ter atingido uma estabilidade que foi novidade para o Brasil, né? Repito, né? A gente lembra lá da época do Sarney, inflação lá, né? De 1000% ao ano. Então, apesar do real ter atingido uma estabilidade, mas ainda não é considerado moeda forte. Tá louco. Né? Então, e o risco, né, Ira? Não vai comprar dólar para guardar em casa, né? Vai comprar dólar, né? O dólar agora atingiu o menor patamar nos últimos anos, né? Daí, vai para criptomoeda. Nem vou falar disso porque eu não entendo, eu não sou especialista desse mercado, né? Deixa você convidar uma pessoa especialista para falar sobre isso, né? Enfim, a gente percebe também, né, cara, que na questão moeda, dependente se é cripto, se é real, se é dólar, a gente também está numa fase de muito aprendizado, né? Muita novidade, né? Muita coisa acontecendo, né? Assim, tu falou, né? De pessoas buscando imóvel para comprar em dinheiro em espécie, né? Eu também tenho escutado, comigo ainda não aconteceu, né? Ainda são transferências bancárias, assim, né? Que rolam os pagamentos, né? Mas é uma questão de a gente se adaptar também, né? Porque eu não vou deixar de vender porque o cliente quer me pagar em dinheiro. Claro, vou vender e vou receber em dinheiro. Só que também, será que isso é algo que vai realmente pegar, vai realmente acontecer? Porque as pessoas também percebem que, se eu deixar o dinheiro parado, deixar ele em casa, deixar ele no cofre, né? Daqui a pouco tá uma disparadinha na inflação, né? Como eu sou da área imobiliária, eu quero motivar as pessoas. Não deixe esse dinheiro em casa, compre imóvel. compre imóvel aí que você vai proteger teu patrimônio, né? Vai se proteger. Não pode falar, Ira, eu entrei no mercado imobiliário
eu primeiro fui investidor antes de eu entrar como ser corretor. Então eu comprei um terreno, né? Primeira vez comprei um terreno, depois de deu uns 8 meses eu vendi aquele terreno e eu simplesmente tripliquei meu patrimônio, né? E aí eu falei, pô, esse negócio é legal, né? Daí fui lá, comprei outro terreno, depois de um tempinho eu fui lá, vendi, ganhei de novo dinheiro. E aí eu lembro que eu ia no banco e o gerente falava assim, ô Gabriel, vamos conversar aqui sobre a aplicação? E aí eu sempre falava para ele, falei, vamos, não tem problema nenhum. Daí eu falava para ele, olha, eu comprei um terreno, depois de tanto tempo eu vendi e ganhei tanto. Tá, óbvio que alguns eu não ganhei tanto que nem o primeiro, mas, né, ganhei tanto. Se você me mostrar qualquer aplicação sua que chegue próximo a isso, eu aplico dinheiro. Não existe. Não tem. Então, assim, eu não falo aquilo que eu não vejo de mercado, né? Então, para mim é muito tranquilo de falar. O imóvel é a melhor aplicação que tem, sem dúvida, né? Agora, óbvio, você tem que saber comprar, né? Porque o segredo não está na venda, o segredo está na compra. Sim. E é por isso que a planta, eu sempre falo, a planta ela é legal. Porque a planta, a sua margem, ela é muito grande, né? Sim. E eu acredito também, Gabriel, que assim, ó, né, lembra que eu falei que lá há 20 anos atrás, né, vou dizer a cidade que eu moro, Jaraguá do Sul, né, morei em Guaramirim também, eu comprava terreno, né, com matrícula, tudo certinho, com 22, 24 salários mínimos. Sim. Tá? Pro salário da época. O salário da época, né, se comprava. Hoje, o salário mínimo de lá para cá aumentou umas 3 vezes, mais ou menos, tá? E para comprar um terreno na mesma região dessas cidades, eu colocar em 130, 150 salários mínimos. Então, o que eu percebo? Por isso que hoje no mercado se tem tanto geminado, né? Tanto vai fatiando os empreendimentos, né? Para poder deixar mais acessível, né? Digamos, aquele que está comprando o seu primeiro imóvel, aquele que quer sair do aluguel, né? Porque tem esse fenômeno do mercado que é normal, natural, né? A gente sabe, né? Não tem esse número preciso agora. A gente sabe que comparando a países desenvolvidos, o Brasil ainda tem um percentual muito baixo em relação ao mercado imobiliário, ao PIB, né? Pega países desenvolvidos 4, 5 vezes maior, né? Maiores. Então o Brasil ainda tem muito que desenvolver, muito que crescer. Eu acredito que o que possa haver não apesar do momento de estagnação que a gente vinha, eu acredito que esse ano é um momento para destravar isso aí e melhorar, mas eu acredito uma mudança no formato dos projetos, lançamentos. A gente percebe os loteamentos, né, nas cidades, a alteração de plano diretor, lotes que antes era 360 metros quadrados, vindo para 250 metros quadrados, 200 metros quadrados. Você já tem lotes sociais, né, que antes não existia, né? A gente percebe que isso é uma tendência para poder atender a demanda que existe. A demanda que existe, né? Senão, né, não há Minha Casa Minha Vida que vai conseguir atender os terrenos, que faz parte, né? O terreno vai... Eu sempre falo isso aí, né? Às vezes a Caixa... não, a gente aumentou o teto do Minha Casa Minha Vida. Eu falei, pode pôr para 1 milhão o teto do Minha Casa Minha Vida. Se eu não aumentar o salário do cara, não vai me resolver nada, porque a base é o salário dele para mim ter. Né? Então, é bem isso que você falou. O governo tá até, agora tem alguns municípios já tem, que é o terreno social, né? Sim. Que ele é muito mais barato, a metragem, óbvio, que também é menor, para conseguir atender essa faixa 1,5 da Caixa aí, que é essa demanda social. Né? E o mercado vai se adaptando, né? Assim, as empresas que entendem que é um bom mercado atender o Minha Casa Minha Vida, né? Procuram montar projetos, né, que se adequem. Então, por isso que eu falei antes, né, cada vez vai se fracionando mais, né? Os municípios também se atentam a essa necessidade, começam a mexer no seu plano diretor. Então, essa parceria, né, as empresas, construtoras, incorporadoras que empreendem e os municípios entendendo que tem que, não vou usar a palavra melhorar, né, que também algum agente público pode entender que a gente está falando que não está legal, não é isso. Se adaptar para atender as pessoas que precisam. Então, isso acontecendo de forma harmônica, esse mercado será atendido, né? A minha preocupação é que, assim, né, a gente vê
o estado de Santa Catarina, né, é o estado que mais recebeu imigrantes de todos os estados do Brasil. Sim, proporcionalmente, sim. Agora, né, não estou nem falando ao mercado imobiliário, que hoje é meu foco como profissional, né, como gerente comercial da Otto Incorporadora, meu foco hoje é o litoral, especificamente Barra Velha e Pissarras. Mas, de uma maneira geral, essa imigração também de pessoas que estão vindo morar no estado de Santa Catarina, né? E isso vai gerar uma demanda muito grande por moradia, né? Para quem investe para locação, isso é maravilhoso, né? Vai aumentar o preço dos aluguéis e tal. Só que, ao mesmo tempo, na outra ponta, acaba acontecendo uma concorrência na demanda de mão de obra, que acaba, às vezes, estagnando um pouco a questão salarial. Então, né, então quem tem imóvel para alugar vai ter que... Essa questão do aumento também é até que ponto está aumentando os salários. E a gente sabe que isso muda de cidade para cidade, porque a questão salarial sempre é uma questão também de mercado, né? Quanto melhor a qualificação da mão de obra, melhor será, né, a precificação dessa mão de obra, né? E isso vai se acomodando, né? E a tendência é Santa Catarina, de novo, ser o estado com o maior índice de imigração esse ano de 2026, né? Por todos os índices que Santa Catarina já tem, né? Então, novamente... Não só a migração nacional, como internacional, né? Porque nós estamos vindo com uma leva de venezuelano muito forte. Sim. Então, novamente, eu volto naquilo, assim, de destravar as vendas nas cidades para daí ativar novamente no litoral, tá? Mas é importante, né? A gente que tem esse entendimento do mercado imobiliário, que ele depende do fluxo de crédito imobiliário para ser continuativo e tal, mas dessa parceria que tem que ter com a entidade pública municipal na questão de planejamento urbano, né? E é uma área que eu gosto, porque, trabalhei 4 anos, né? 2013 a 2016, estive ali em Guaramirim como secretário de planejamento e vi, né, a corrida, né, das empresas para aprovar seus loteamentos, aprovar seus empreendimentos, seus condomínios, o pessoal construindo suas casas, e a gente aprendeu muito com aquilo, né, que o poder público tem um papel muito importante nessa dinâmica toda, né? Se o poder público não estiver atento, os empreendimentos, de repente, eles serão concebidos de uma forma que no futuro vai gerar problemas para a própria cidade. Então, hoje, né, Guaramirim está tendo um trabalho muito legal ali com o estudo de viário, sim, planejamento, revisão de plano diretor, e Guaramirim é a bola da vez, né? Assim, agora falando de Guaramirim, porque eu, né, apesar de eu morar em Jaraguá do Sul, que para mim é uma cidade fantástica, mas Guaramirim está a sede da Otto, né, a empresa que a gente trabalha, e Guaramirim agora, com a vinda da VEG ali, com o maior investimento da VEG, né, recente, né, na cidade de Guaramirim. Então Guaramirim está numa dinâmica legal, né? Mas o bom é que o poder público de Guaramirim está antenado para essa mudança. Então isso aí, a gente que está ali fica assim bastante esperançosos, né? Assim, tá acontecendo algo bacana na nossa cidade, né? Poder público alinhado com a dinâmica do privado, né? E nisso aí Santa Catarina acaba sendo referência para todos os outros estados, né? Isso aí é muito bacana. Sim, com certeza. Eu acho que esse é o grande diferencial, sabe? Com certeza. Eu rodo por conta da história do Conselho de Corretores, do COFES, a nível Brasil. E aí, muito do que a gente vê em alguns estados eles falam assim, Gabriel, qual que é o segredo de Santa Catarina? Fala o segredo que a gente anda de mão dada, né? Não existe, né? Vamos andar junto, poder público, poder privado, para realmente o negócio caminhar, né? Eu vejo muito em Santa Catarina assim, o poder público, ele olha assim, será que é melhor fazer com privado ou fazer via público? Não, público eu vou conseguir ter algumas... vou caminhar mais rápido, então a gente vai caminhar. Não, o privado é melhor, então vamos caminhar pelo privado. Então, a grande diferença que a gente vê em Santa Catarina e nos municípios é esse alinhamento, né? O negócio acontece, as coisas têm uma velocidade maior do que você só depender. Se você pegar alguns estados, eles são altamente dependentes do poder público, porque o poder privado não tem capacidade de investimento. Sim.
né? Sim, sim. E aí o negócio acaba não andando, porque daí o poder público tem as suas amarras normais, né, de processo de licitação e também de verba, né? O cara ele tem uma limitação de verba, ele não consegue destinar tudo para aquele negócio, né? O que tu acabou de falar, né? Não quero nem falar porque acontece no Nordeste isso, porque daqui a pouco parece que a gente está sendo meio preconceituoso, longe disso, Sim. tá? É que se o poder público ele entender que ele andar de forma alinhada, né, com as iniciativas dos empreendedores da sua cidade e até mesmo trazer empreendedores de fora para a sua cidade, vai criar ali um dinamismo, né, de empreendimentos, né, uma dinâmica econômica pujante, que automaticamente as pessoas começam a comprar e vender, começa a gerar receita no município, aumenta a arrecadação dos impostos e melhora a vida da cidade. Melhora a arrecadação do município, o poder público pode investir ainda mais, né? E muitas vezes, né, algumas cidades do Brasil, o foco acaba sendo nas rendas de ajudas do governo, né? E que infelizmente acaba sendo uma visão muito para o umbigo do agente político, porque ele usa daquilo para a questão eleitoreira. Infelizmente. Eu não sei de quem que é a frase que fala assim: a melhor forma de você medir um benefício social é o quanto de pessoas conseguem sair dele. É verdade. E eu levo muito essa frase junto comigo, né? Então, eu trabalho com voluntário há muito tempo e eu tenho muito disso, né? O quanto que a gente começou a ajudar e chegou uma hora que a gente não precisou mais ajudar. Se a gente não precisou mais ajudar, então a gente fez um trabalho legal. Se cada vez mais pessoas têm que ajudar, nós estamos fazendo errado. E assim, cara, né? Eu não sou contra os programas sociais. Não, eu acho que eles têm que existir. Assim, eu sou empresário do ramo imobiliário, né? Mas assim, a minha família, né? A minha infância, meu pai era vigia, né? Minha mãe costureira, né? Depois do lar. E quando eu ingressei na faculdade, lá no ano de 2000, né, 2003, eu consegui fazer faculdade porque eu consegui a bolsa do artigo 170, que é uma bolsa do Estado. E assim fiz a minha faculdade de administração e empresa, né? Na época eu não era empresário, eu era empregado numa empresa lá em Jaraguá. Então, assim, usei, né, de um benefício do Estado, fiz a minha faculdade. E a faculdade para mim foi muito importante, porque quase no final do curso, no meu TCC, eu descobri o meu negócio. Ou seja, a minha empresa nasce do meu TCC. Então, para mim, a faculdade foi muito importante, né? Então, assim, o benefício social, ele sendo para que a pessoa possa crescer profissionalmente, né? Estudar, fazer um curso profissionalizante, fazer uma faculdade, né? E dali ela começar a empreender, é muito válido, né? O que não pode ser os benefícios, as assistências sociais que tem hoje, é para ser um ato contínuo. Um ato contínuo e assim, para perpetuar alguns agentes políticos no poder. Sim. É isso que é o problema maior do Brasil quando se fala em assistência social. É usar aquilo para manter a pessoa escrava daquilo. Isso não pode acontecer, né? Eu penso que toda assistência social que for para fazer a pessoa ascender na vida, né, profissionalmente, né, e as outras questões vai acontecendo consecutivamente, isso que é bacana, né? Em países de primeiro mundo, né, muitos deles têm alguma ajuda no sentido, mais na área profissional, né, para as bolsas de estudos e tudo mais. Eu acho que o foco das bolsas deveria ser nisso, né? Na educação. Sim, na educação, né? Para aprimoramento da pessoa. E a pessoa ascender, seja na empresa que ela trabalha ou empreender com mais qualidade, né? Exatamente. Ou empreender com mais qualidade, né? Tu vê que a gente começou a falar de mercado imobiliário, já estamos falando de social e tal. Mas porque impacta, né, Ira? Claro. A gente sabe que impacta. Hoje, se a gente for pensar, eu não tenho o número certo, né? Então, nós estamos falando aí de um torno de 40 a 50 milhões de pessoas que recebem benefício social. Então, assim, se a gente olhar para esses 40, 50 milhões e esse pessoal, ao invés de estar tirando dinheiro, estar produzindo dinheiro, como que o mercado poderia estar diferente? Essa é a grande frase, né? Porque o programa social, ele tem que ser um incentivo para o cara poder sair dele e depois retribuir. Eu acho que o Jorginho agora fez, que é a história da faculdade, né? O cara
o Estado vai dar a bolsa pro cara, mas o retorno é que o cara vai ter que trabalhar no Estado depois. Tá certo? Quer dizer, ele tem que retornar aquilo que o Estado ajudou, a contrapartida, né? Isso a gente não tem esse dado, acho que até o que eu vou falar agora, de repente, para depois tu pesquisar aí para ver. Mas acho que tudo que hoje é de ajuda do governo para as pessoas, seja do âmbito estadual, federal, né, de bolsas, Bolsa Família e as diversos auxílios que tem, com certeza o percentual de ajuda para consumo, que é o exemplo do Bolsa Família, deve ser muito maior que as bolsas para educação. Sim. Né? Até porque bolsa para educação tem pouco, né? Existem programas de financiamento para educação, que é diferente. Que não é bolsa. Que não é bolsa, né? Daí isso é uma coisa, né? Daí a gente sabe que tem um volume grande, mas bolsa mesmo, a bolsa direta para consumo é muito maior que para a educação. Então, daí, ou seja, não se dá uma motivação para, né? Já vi pessoas falar, né, que em algumas regiões do Brasil tem planejamento familiar, ter bastante filhos para aumentar a bolsa que vai receber, né? Ou seja, o que deveria ser totalmente o contrário, né? A pessoa tem que estar preocupada em estudar, se profissionalizar, né, para daí constituir uma família. Até porque a regra ela é muito simples, né? O governo não produz renda, né? Quem produz renda é o empresário, é o trabalhador, ele produz dinheiro. O trabalho produz renda, né? O trabalho produz renda. Então, assim, se o governo começa a ter mais gente puxando o dinheiro dele do que produzindo, a conta não fecha. A conta ela não vai fechar, porque assim, se eu estou ajudando a contribuir para aquelas pessoas que estão precisando e esse número começar a ser muito maior, não vai fechar o cálculo. É o que eu olhava lá atrás do INSS. O pessoal falava, porra, Gabriel, você não vai... Eu falei, cara, infelizmente eu não acredito no INSS. Eu falava lá atrás. Falei, não acredito, para mim a conta não fecha. Eu hoje... E cada vez vai piorando, né? E cada vez o que eu falava tá verdade, né? Tivemos recentemente uma reforma previdenciária que já está obsoleta. Sim. Recente, né? Recente já está... Eu estava falando, eu fiz aniversário agora em janeiro, e daí fazendo o cálculo, né? Antigamente, quando o cara chegava aos 50 anos, ele já era considerado velho. Era um cara velho. Hoje, 50 anos, se a gente for pensar friamente, você está na metade da sua vida. Porque hoje, a grande maioria vai chegar aos 100 anos. A grande maioria vai chegar aos 100 anos, porque hoje o cara ter 70, 75 anos, esse cara está ativo. Sim. O cara com 75, até 80, o cara está bem ativo. Sim, bem ativo. Então, cada vez vai ficar melhor a questão de medicamento, genética. Hoje você está vendo o número de gente chegar aos 100 anos muito maior do que se tinha antigamente. Antes você falava assim, o cara chegou a 100 anos, era muito difícil. Sim, hoje, sim. Se eu perguntar para você devem conhecer umas 3, 4 pessoas que devem, se não chegaram aos 100, acima dos 90, né? Acima dos 90 é mais fácil hoje. Nós vamos chegar aos 100 anos. Né? Nossa geração. Então, quero crer que eu e você também, né, cara? Isso. Então, se você pensar, nós aos 50 anos, nós vivemos só metade da nossa vida, cara. Olha que é um negócio muito legal. Quer dizer, então, que eu tenho 50 anos ainda para viver. Então, como é que você vai viver esses 50 anos? Como é que o mercado imobiliário vai se adaptar para esse jovem de 50 anos? Porque esse é um cara que tem dinheiro. É aquilo que você falou. É o cara que quer comprar praia, é o cara que quer comprar o sítio dele, porque ele já está com a situação da vida dele equalizada, quer dizer, o filho já está andando, né? Ele já, basicamente, ele já está estruturado na vida dele, né? Então, esse cara, ele olha para o mercado imobiliário de uma forma diferente, né? Ele, nessa faixa etária, né, vamos colocar de 35 a 50, 55 anos, ainda é uma fase que a gente se preocupa, digo por mim, estou com 47 anos, a gente ainda se preocupa assim, em realizar sonhos, mas também se preocupa em garantir uma aposentadoria, porque tem a consciência que só o INSS não vai dar. Exato. Né? É isso aí. E daí, aonde garantir essa aposentadoria, mais uma vez agora, né, vamos falar do nosso peixe, né? O imóvel ainda é a melhor forma. Porque ao mesmo tempo eu posso realizar o sonho na pior das hipóteses, eu vou alugar. Ao mesmo tempo posso realizar o sonho de ter uma casa na praia, uma chácara e tal, mas eu também posso estar investindo em apartamentos de 2 quartos em Jaraguá, Guaramirim, Joinville, Blumenau,
para começar a garantir essa carteira de locação, que é importante eu pensar nesse tipo de produto, porque tem uma outra preocupação que eu nem me sinto preparado ainda para falar, porque a gente se fala, verifica o pessoal fazendo estudos, né, que é sobre essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que são meninos e meninas aí de 20 e poucos anos, que está entrando no mercado agora, que ainda para eles é muito cedo falar em comprar imóvel, né? Alguns vão alugar, vão morar, já existem as plataformas, né? Que o Airbnb, que até então foi criada para aluguel de viagem, e já está sendo algo meio que permanente. A gente sabe que está começando a surgir plataformas para atender esse público, né? Então está tendo uma mudança também no mercado, independente se vai ser via plataforma ou se vai ser o modelo de aluguel convencional, né? Que é ir lá na imobiliária fazer o contrato, né? As pessoas precisam morar. Então, assim, agora é o encontro das gerações, né? A geração de seus 18, 20 aos 30 e poucos que ainda pensa, quero pagar aluguel para poder focar nos meus estudos e focar no meu trabalho, para ascender, para depois comprar imóvel. Mas eu aqui com meus 40, 50 anos, quero já começar a realizar sonho, ter imóvel na praia, mas eu quero ter 1 ou 2, 3 apartamentos para alugar para essa geração. É a dinâmica que tá movendo. A gente percebe isso acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo a gente está vivendo uma mudança cultural muito grande nessa questão de gerações, mas também a economia está numa mudança muito grande, assim, de que moeda, como se comporta a moeda, aquilo que a gente falou antes, né? Pessoas comprando imóveis com dinheiro, mas pessoas que têm medo disso e investindo em criptoativos, né? A gente acabamos nem falando sobre isso, que também é algo muito novo, né? Mas o próprio mercado imobiliário também está indo para essa questão tecnológica de tokenização. As construtoras têm que começar a se preparar para isso, as que se prepararem para isso vai sair na frente. Isso eu e o Rafael, né? Até para reiterar, o Rafael, meu sócio, né? Rafael Otto, é o CEO da Otto, né? A gente sempre conversa sobre isso, de se preparar para esse futuro, que não é longe, é um futuro próximo, né? Um futuro próximo, né? Que essa relação com o cliente está mudando. Daqui a pouco, essa nova geração só que vai querer investir no mercado imobiliário por criptoativos, tokenização. A gente tem que estar preparado para atender esse público também, né? Daí, além de toda essa dinâmica, a gente tem que se preocupar agora com a política, né? Então, assim, aí, né, Carrara, como tu falou, né? A gente vai atender, com todo avanço da medicina, a gente vai viver até os 100 anos. Mas também, com esse estresse todo aí, a gente tem que começar a pensar, eu tenho que equilibrar minha vida aqui, porque eu tô chegando perto de 50. Para eu viver bem nos próximos 50, eu tenho que começar a equilibrar minha vida também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Assim, o aspecto... Se não estresse vai... o aspecto saúde, ele tem que ser, eu acho que ele é o primeiro item. Verdade. Porque a gente que já viveu um pouquinho da vida, a gente sabe que o dinheiro, ele não paga a saúde. Não. Você pode ser bilionário, trilionário, a saúde não tem preço. Ela não tem preço. E a saúde, ela só funciona com um item: prevenção. O resto não vi funcionar. É você prevenir, é você estar se cuidando. Eu vou um pouco além, sabe? Porque assim, vamos dizer por mim, eu sempre fui muito sedentário, não estou dizendo que sou um esportista, longe disso, mas sempre fui muito sedentário e levei um susto na pandemia, né? Tive Covid ali no final de 2020, fiquei muito mal, pulmão quase 50% afetado, e eu era um cara que não praticava nada de atividade esportiva. Daí, ali quando me recuperei, no retorno com o meu pneumologista, ele falou, cara, faça uma atividade física, e como você tem 40 e poucos anos, faça uma atividade de musculação, procura uma academia, se matricula, e eu não fazia nada disso, né? Eu me matriculei numa academia lá em Jaraguá, que eu já estava morando em Jaraguá novamente, e assim, não sou aquele esportista, né? Aquele cara que está todo dia, mas eu vou toda semana. Já me sinto bem melhor. Com 47 anos, me sinto bem melhor do que quando estava com meus 30 e poucos anos. Só que alinhado essa questão física, né, do cuidar do corpo e tal, né,
Confesso que ainda na alimentação não estou cuidando muito bem, né? A gente que já almoçou algumas vezes junto aí, né? A gente nunca vai no restaurante comer salada, né? Não. Cara, a gente sempre vai comer carne, né? Mas eu tenho consciência que eu tenho que melhorar, mas também não sou tão ruim nessa parte também, né? Mas também o mental da gente, né? O mental que eu falo é não se estressar tanto. Eu sei que não é fácil, né? A gente que tem boleto e DARF para pagar... Eu brinco, teve uma época que eu tive um pico de saúde assim bem grave. E aí eu fui no médico e aí ele falou, olha, você uma das várias que eu vou te dar, uma que você não pode se estressar. E aí eu tinha um grupo de funcionários grandes, né? Daí eu pus lá no grupo, pessoal, assim, o médico falou que eu não posso me estressar. Aí os meus funcionários responderam assim, chefe, qual que é o valor do medicamento que a gente precisa comprar para você? Porque não vai ter jeito, você vai se estressar. Mas é um exercício, assim, óbvio que dali para frente eu aprendi a não levar tudo a ferro e fogo. Eu acho que esse foi meu grande aprendizado. Né? Eu antes levava tudo a ferro e fogo, né? Eu queria resolver para ontem, eu tinha muito esse... Eu tirei meu pé. Eu já... Cara, se é para acontecer, vai acontecer, e se não é para acontecer, tá tudo certo. Mas às vezes, viu, cara, só no exercício mental, ou seja, eu vi que tem que agir assim, às vezes não dá muito certo. Porque a nossa... A nossa tendência é muito reativa, né? Muito reativa. Surge o problema, a gente reage e assim vai. Então, vou dizer por mim, tá? Graças a Deus, assim, né, eu tive uma educação cristã, né, sempre estar na igreja, envolvido com um grupo de jovens desde a minha mocidade, depois que, né, na mocidade envolvido com um grupo de jovens na igreja, depois que casa já grupo de casais, outros departamentos, mas sempre envolvido ali. E isso, assim, para mim, a questão de saúde mental é principal, tá? Principal para mim, para minha esposa, para minha família. Mesmo quando eu perdi meu pai, né? Meu pai faleceu em 2012 por conta de uma pneumonia, né? Porque não cuidava tanto do físico, né? Mas por isso que tudo é um equilíbrio. Tem que cuidar do físico, né? Cuidar do mental, cuidar do profissional, né? Que vai dar base financeira, e queira ou não queira, se não cuidar do financeiro é outro problema, né? Abrindo um parênteses aqui, né? O maior índice de separações de casais é por conta de problemas financeiros, né? Não é nem por traição, nada. Assim, cuidar do profissional para manter o equilíbrio no financeiro, legal, né? Buscar sempre capacitação, orientação, né? Como investir, né? Da maneira correta, tal. Cuidar do físico, né? E periodicamente no médico, acompanhar, fazer atividade esportiva, academia, bicicleta, futebol, né? Enfim. Mas eu entendo que quando se fala cuidado mental, independente da fé de qualquer um, mas realmente buscar estar inserido no meio de pessoas, né? Que nem eu, como eu te falei, sou de uma educação cristã. Então, sempre, nos meus finais de semana, estou inserido lá com pessoas da igreja e tal. Então, é diferente, né? Assim, o pessoal está buscando a mesma coisa, né? Que é melhorar como ser humano, né? Melhorar como pessoa, né? E eu vejo que isso aí é muito importante, que você, melhorando como pessoa, você se relaciona melhor com a esposa, com a família, né? Com os filhos, né? Eu não tenho filho, mas quem busca já vai se relacionar melhor com seus filhos, vai se relacionar melhor com seus irmãos, com seus pais, né? Com a própria sua comunidade que ali está, mas consecutivamente com quem se relaciona no dia a dia, né? Os amigos de trabalho, com o chefe, com o subordinado, com os clientes, né? Porque a pessoa tem uma saúde mental melhor trabalhada, né? O emocional dessa pessoa já é melhor administrado por ele mesmo, né? Porque no dia a dia a gente tem diversas situações que testam isso, né? Seja no trânsito alguém te fechar, como é que tu vai reagir, né? Então o cuidar do mental, né? Eu vejo que vai reagir em todas as áreas da minha vida. Aí eu vejo que, para mim, cuidado mental é meu espiritual. É alinhado, não é separado. Para mim, não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas para mim funciona. Sim. Tá? Cuidado mental, cuidado espiritual. Eu sou da mesma linha, tá, Ira? Eu acho que essa preocupação, nós como seres humanos temos que ter. Assim, porque ele é a base, né? E o legal que hoje, assim, né, eu tenho a minha fé, né? Sou né, membro de uma denominação e tal, mas assim,
o legal que hoje, assim, me relaciono contigo, né? Independente, né, da denominação que você vai e tal, mas só o fato de eu ter equilíbrio emocional no meu dia a dia faz com que você tenha a confiança de me trazer aqui para ter um papo contigo, né? Não é porque eu sou cristão, né? Não. Pô, vou convidar o Irã porque é um cara legal de conversar, tal. Então, eu vejo que, assim, o cuidado mental e espiritual reflete no nosso comportamento do dia a dia, entendeu? E isso vai acabar sendo produtivo lá no meu trabalho, na minha relação com a minha família, né? Permita aqui fazer uma propaganda, já que eu entrei nesse assunto aqui, uma ferramenta muito bacana para quem é da área de business, né? E quer alinhar o profissional com o espiritual. Tem uma associação que não é ligada a denominação religiosa nenhuma, que hoje em Jaraguá, né, eu acabei nem falando isso no início, hoje eu estou presidente da DONEP de Jaraguá do Sul, né? A DONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno, né? O capítulo de Jaraguá, eu estou presidente, agora em março vai fazer um ano, mas que interage com pessoas de diversas denominações, que tem esse intuito do network, do business, mas também que tem esse intuito aí de sempre trazer uma ajuda aí na questão do espiritual. Tu vai lá, tu não vai chegar lá, tu não tem ninguém querendo fazer tua cabeça para mudar de igreja, não tem nada disso, mas sempre alguém contando uma experiência de vida que ajudou a pessoa a melhorar a sua situação, né? Isso é muito bacana, tá? Então, uma dica que eu dou nessa questão: cuidar, né? Cuidado profissional, cuidado físico, cuidado da saúde, mas também cuidado espiritual, tá? Né? Mental e espiritual, porque se a medicina vai permitir a gente chegar aos 100 anos, então que a gente chega lá com qualidade de vida, né? Sim, é o que eu sempre falo, eu quero continuar vivo enquanto eu tenho qualidade de vida, porque para continuar vivo sem... Eu assisti um cara de um programa que ele perguntava da TV Cultura, né? Ele perguntava para a pessoa assim, como é que você quer morrer? Aí a maioria responde, né? Eu quero deitar para dormir e não acordar, né? É a minha melhor forma. Ele falava assim, não, você não quer estar entubado. Não, ninguém quer, né? Ninguém quer o sofrer, né? Ninguém quer sofrer para morrer, né? Todo mundo quer uma morte sem sofrimento. Essa é a escolha. E eu vou além, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, como que você quer viver a sua vida? Né? Como que você pensa em viver a sua vida para os próximos anos? Né? Você quer estar lá entubado ou você quer estar com qualidade de vida? É verdade, é verdade. E qualidade de vida. E meu médico, a minha puxada de orelha que meu médico sempre me dá, ele fala assim, você quer ver os seus filhos crescer? Então você se cuida, porque senão, pelo histórico, não vai dar. Então é uma puxada. Você fala assim, pô, eu quero estar lá com a minha esposa, junto com ela, mas se você não se cuidar, você não vai estar. E os médicos sabem, né? Eles sabem tocar na ferida, sabe, de forma muito correta, assim, né? De forma que te faz refletir, né? Eu me lembro, como eu te falei, quando eu tive o problema do Covid, né? O Dr. Felipe, de Jaraguá, pneumologista, falou, cara, tu faz alguma atividade física? Não faço. Cara, se dá uma outra pneumonia, vai embora. Então, faça alguma atividade física aí, ganhe massa muscular para ter resistência, né? Então, cara, quero chegar aos 100 anos, quero chegar, mas com qualidade de vida. É isso aí. Qualidade de vida e ganhando dinheiro e vendendo imóvel. Sempre. Eu falo para as pessoas, eu tenho certeza que eu não vou me aposentar da corretagem, né? Óbvio que eu vou chegar a um nível da vida que eu vou estar mais tranquilo, né? Mas eu sempre vou querer fazer um negocinho, porque é tão bom, né? É bom, né? Eu gosto. Tem uma sensação muito boa. Eu gosto. E legal você ter a sensação boa de fechar negócio, tem, né? Mas também tem aquela sensação boa do relacionamento que tu cria ali com o cliente, né? Eu vou te falar que, óbvio que eu gosto de dinheiro, mas para mim o melhor é ver isso. É o cara, ele criar você cria um vínculo com a pessoa para a vida. É verdade, é verdade. E óbvio que a gente faz de tudo, né, para que, né, todas as negociações, que sempre se crie um relacionamento saudável com os clientes. Óbvio, até às vezes por uma questão de empatia, afinidade, temperamento, com alguns vira uma amizade para a vida toda, outros às vezes vira só aquela relação naquele negócio, depois tu, né, acaba não convergindo os caminhos, mas assim, graças a Deus, nessa minha caminhada é mais convergência duradoura, convergência a longo prazo, no caminho com as pessoas, né, do que o contrário, sabe? Isso aí
E isso que é gostoso da nossa profissão. A maioria dos meus clientes, eu acabo virando consultor. Também. Possa ser que amanhã ou depois ele nem feche negócio comigo, mas antes ele fechar negócio, ele me pergunta: Carrara, eu tô indo comprar na praia, assim, tá. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Pô, tem gente que ficaria brava, o cara não tá comprando comigo. Eu me sinto orgulhoso, porque o cara tá me usando como referência. Sim, sim. Ele tem a confiança de perguntar isso para mim, né? Isso que tu falou, né? A gente vira consultor, é muito... na minha vida, isso cara, quase todo dia, cara. Alguém liga pedindo uma opinião, alguma coisa, né? Daí minha mulher fala assim, pô, tu deveria criar uma forma de cobrar por consultoria, porque hoje tu dá mais consultoria do que vende. Mas acho que uma coisa leva a outra também, né? Leva, porque assim, ó, eu posso falar, eu falo para os meus corretores, né? Eu todo dia venho venda. Todo dia eu tenho venda no meu celular. E as vendas é assim, ó. O Irã, Carrara, eu tô com um cliente que quer comprar tal área. Você consegue atender ele? Cara, vem, porque eu sempre te atendo, sim, né? Sim. Assim, amizade, eu atendo o outro e o cara vai indicando. Pede. Sim. Fala com o Carrara. O Carrara resolve, o Carrara consegue. É a frase que eu mais escuto. Pediram para falar com você porque fala que você é o cara que consegue resolver. Isso é bacana que tu falou, né? Que a gente tinha falado lá no início, né? A questão às vezes alguém te liga para tirar uma dúvida, tu tira a dúvida dela, só que depois ela vai ter uma necessidade que você pode suprir, né? Que é o momento da venda, né? Não só isso, relacionamento em geral, cara. Eu tenho tantas histórias curiosas para falar sobre isso, de eu entrar num lugar, entrar no elevador, encontrar um amigo de anos, Ira, tu tá mexendo ainda com isso? Tô. E dali gerar um negócio, sabe? Por quê? Porque lá, 10 anos atrás, eu tratei ele bem numa situação, né? Pô, eu fazia um amigo que fazia anos que eu não encontrava e a gente se falou porque ele me ligou porque o amigo em comum tinha falecido. Ele ligou, poxa, fulano faleceu, né? Tal. Começou, o que você tá fazendo? Fomos conversando, o que tu tá fazendo? Tô fazendo isso, tal. Pô, daí foi lá e comprou com a gente, né? Então, assim, aquilo que tu falou lá no início, a gente é das antigas, ainda do relacionamento. Né? Óbvio que a gente está numa fase de se adaptar, né? O misto desse relacionamento pessoal com o advento aí das mídias digitais e tal, né? Mas eu ainda acredito muito nisso no relacionamento. Sem dúvida. Ira, se deixar, a gente vai ficar a tarde toda conversando. Poxa, já tá chegando a hora da gente almoçar, né? Tá. Então, cara, eu quero te agradecer pessoalmente. Obrigado por aceitar vir aqui, bater esse papo aqui. Compartilhar o seu conhecimento aí com as pessoas, né? Eu que agradeço. Para ter uma visão aí melhor de mercado. Eu que agradeço, assim, não. E eu gostei do bate-papo, porque não foi uma pauta engessada, né? Porque pauta engessada, que a gente sempre tem que ficar muito a se ater à pauta ali e tal. E um bate-papo assim, descontraído. O fato da gente ser amigo já ajuda, né? Sim, ajuda. A coisa destrava e vai embora. Eu que agradeço e estou aí para... Se quiser me convidar para a próxima, pode convidar. Opa, coisa boa. Vai ter mesmo. Beleza, tenha certeza. Obrigado, Irã. E você, que nos acompanha até aqui, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.